Hoje nós vamos aprender a oração que dá certo, a oração que move o coração de Deus. O tipo de pedido que você faz que fica irresistível para Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: quando vocês pedem, não recebem, pois pedem pelos motivos errados e para gastar consigo mesmo em seus prazeres, em seus próprios prazeres. Olha o que Tiago, irmão de Jesus, está nos ensinando, que quando você pede e não recebe, quando você ora e Deus não te atende, é porque você está pedindo algo para você. Você está pedindo algo para gastar consigo mesmo. E aí pode ser por interesse, pode ser por má motivação, pode ser por ganância, pode ser por egoísmo. E Deus, ele só atende coração quebrantado e contrito, e não coração egoísta. E aí você começa a passear pela Bíblia e você começa a ver que as orações que mais deram certo, as mais eficazes, não foram orações, foram intercessões. O que é uma oração? É quando eu dobro meus joelhos diante de Deus e peço algo, falo com Ele. O que é intercessão? É quando eu peço por alguém, eu acesso a Deus para pedir por alguém, estou intercedendo por essa pessoa. É curioso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, por você que está aí, ó. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É tão verdade que a oração intercessória surte mais efeito do que uma oração por si mesmo, que o Espírito Santo, a função dele é interceder pelos outros. Mas vamos para a Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras. Jesus, em João capítulo 17, a partir do versículo 20, quando começa a orar o Pai, o próprio Mestre, o próprio Messias, quando começa a orar para o Pai, ele fala o seguinte: a minha oração não é apenas pelos que são meus, não é apenas por eles, não é apenas pelos meus discípulos. Eu rogo também, ou seja, eu imploro também por aqueles que ainda crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um com o Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, Jesus, quando vai orar, não ora só pelo que pertencia a Ele, mas por todos. A oração, o pedido que toca o coração de Deus, é o intercessório, é quando você está pedindo por alguém. Vamos continuar na Bíblia. Jó. Jó capítulo 42, depois de tanto passar por problemas, humilhações, perder tudo, contestar Deus, no capítulo 42, ele começa a fazer algo que ele não tinha feito antes. Ele começa a orar pelos seus amigos. Quando um protege o outro, o pai amolece o coração. E se o pai terreno amolece o coração quando um filho pede pelo outro, imagina o Pai da misericórdia, o Pai das luzes, o Pai celestial, aquele que não tem sombra nem variação. Imagina como o coração dele se inclina para aqueles que pedem uns pelos outros. Porque quando você pede algo que não é para você, tem muito mais efeito diante de Deus. Tem muito mais efeito diante do Pai. Amolece muito mais o coração do Pai. Quando Deus decide castigar o povo de Israel lá no deserto por ter feito o bezerro de ouro, Moisés, ele entra na presença de Deus, porque a Bíblia diz que ele falava face a face com Deus, e ele intercede pelo povo. Ele fala: não faça isso com o povo, para que o teu nome não fique como o nome de alguém que tirou o povo para matá-los no deserto. Não faz isso, Deus. E ele, gente, imagina você ter que reverter uma situação jurídica de Deus condenando o seu povo. Em que nível de ousadia você tem que estar para interceder nesse nível? Só que Deus escuta a intercessão de Moisés e livra o povo. Intercessão, que é você pedir por alguém diante do Pai, é a linguagem do reino de Deus. Se você diminuir os pedidos que faz para você e aumentar a intercessão pela vida das pessoas que te cercam, você vai começar a viver resultados espirituais extraordinários aqui na terra.
E é muito difícil, sabe, gente, porque a gente tem muitos problemas para resolver. Nós temos muitos conflitos em andamento. Então é muito mais fácil orar pela gente, a gente dobrar os joelhos de noite e falar: Deus, me livra do mal, Senhor, me prospera, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria. É muito mais fácil orar pela gente. Só que me parece que na matemática bíblica orar pelos outros tem mais efeito. Não é que nós temos que nos abandonar espiritualmente, ou seja, deixar de orar por nós mesmos. Mas aqui precisa ter um equilíbrio entre o que a gente pede para a gente e o que a gente pede pelos outros e para os outros. Não foi coincidência Jó ter sido restituído em dobro justamente quando orava pelos seus amigos. Não foi coincidência Moisés reverteu uma sentença divina quando intercedeu pelo povo. Não foi coincidência Ana ser atendida e gerar um filho justamente quando ela falou que esse filho seria para Israel e não para ela. Não foi coincidência. Grandes intercessores na Bíblia. Grandes homens e mulheres que pediram pelos outros e para os outros fizeram a diferença no mundo. Agora, pensa comigo. Quando você começar a pedir a Deus coisas que é por causa dos outros, prepare-se para ser atendido rapidamente. Rapidamente. Eu tenho feito orações do tipo: Deus, preserva a minha alma, por misericórdia ao teu povo que me escuta. Senhor, guarda minhas emoções, por misericórdia à minha família que convive comigo todo dia. Senhor, me prospera, por misericórdia ao propósito que eu preciso cumprir. Senhor, me dá longevidade, não porque eu quero viver muito, não porque eu quero morrer velhinho, mas para que eu possa estender a mensagem por onde eu passar. Ou seja, aprenda a orar intercedendo e não apenas pedindo de forma egoísta para você. O tempo de egoísmo parou. O tempo de ganância acabou. Agora é tempo de nós intercedermos. O próprio Espírito Santo, que é a parte de Deus que está disponível na terra hoje, o próprio Espírito Santo, a função dele é interceder por nós. A gente pede coisas para Deus e o Espírito Santo pega esse pedido que nós fizemos a Deus e começa a interceder. Deus, não deixa de atender o fulano, atende o Joãozinho. Olha, Maria, ela falou dessa forma, Deus, ela estava meio nervosa nessa oração, mas o que ela quis dizer é isso, isso e isso. Olha como é que está chorando o coração dela. O Espírito Santo fica explicando, o Espírito Santo fica intercedendo pela nossa vida diante de Deus. Se você se considera filho, filha de Deus, você precisa começar a aprender a orar pelos outros. Você começa a interceder, você precisa começar a interceder, ou seja, pedir a Deus pelos outros. Não é abandonar você, não é parar de orar por você, mas é começar a preferir uns aos outros em honra, como diz a palavra. Você que é marido, quando foi a última vez que você orou só pela sua esposa? Você que é pai ou que é mãe, quando foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Quando foi que você orou pelos familiares que te incomodam? Você adora falar mal do fulano, do cicraninho da tua família, mas quando você dobrou os joelhos para falar: Deus, tem misericórdia dele por tudo que ele faz. Reclamar não muda vida.